Eu convido você a meditar junto comigo no livro de Gênesis sobre a vida de Abraão e Ló. Eu falei antes sobre quando houve fome, né? Quando aconteceu fome, e que Abraão desceu com todo o seu acampamento, com seu sobrinho Ló e seus bens e famílias, e assim como ele, Sara e todas as suas ovelhas, e foram para o Egito. E ele também pediu para Sara falar que ela era sua irmã. E lá no Egito, quando o faraó tomou Sara para si, porque disse que ela era bem bonita, imagine, hein? Mais de 90 anos, uma mulher conservar a beleza assim. E ele acabou, o faraó, junto com a Sara, que ele tomou para si, ele tomou doenças, tomou feridas, né, tanto para ele quanto para as pessoas do seu reinado. E ele reconheceu que ele estava tocando no que não era correto, e ele teve muito temor a Deus e despediu Abraão e com todo o seu povo, e ainda deu muita coisa, distribuiu ainda para Abraão riquezas. Nós não sabemos quanto tempo Abraão ficou, a Bíblia não relata quanto tempo ele ficou no Egito, mas foi um tempo determinado, parece que não chegou, foi um tempo curto, não ficou muito tempo, foi só enquanto a fome persistia. E logo depois, então, Abraão subiu do Egito para a banda do sul, ele, Sara e tudo que tinha, e Ló, né? E ele já era muito rico em prata, em ouro, em gado, né? E Ló também já tinha bastante coisa. E é interessante que quando chegou, logo que ele subiu, né, até Betel, até o lugar onde ele estivera antes com a tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, Abraão invocou o nome do Senhor. Ele não esquecia de invocar o nome do Senhor. É como é na sua vida esse tempo de oração, esse tempo de adoração a Deus. Como é frequente, nós precisamos manter na nossa vida essa constância em invocar o nome do Senhor, em adorar o nome do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Bem, e Abraão, então, quando ele chegou, que ele subiu, né, com Ló, com toda a sua riqueza, eles viram que não podiam mais ficar juntos, porque os pastores de Ló brigavam com os pastores de Abraão, e viu que não estava havendo harmonia entre eles. E então Abraão, até então, propôs a Ló que eles se separassem. E ele disse assim para Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eita, eita, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente. E apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou suas tendas. Interessante, porque Ló escolheu o mais bonito, lugar melhor, né? Provavelmente o lugar que Abraão escolheu não era assim tão bonito à vista. E às vezes nós esquecemos, sabe? Nós nos confundimos achando que o nosso olhar, a nossa escolha é a correta. Mas não é o lugar que é o preferido, não é o lugar que é o melhor para nós. O melhor para nós é o que Deus quer para a minha vida, para a sua vida, não o que eu escolho. O meu olhar, ele me trai, porque eu olho o que me apraz a visão. Mas quando eu sigo a vontade de Deus, com certeza vai dar tudo certo, porque Deus vê bem além
do que eu posso ver. Portanto, a bênção de Deus estava com Abraão. Então, lembra quando Deus prometeu para Abraão que onde colocares a planta dos teus pés, eu abençoarei? Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e te serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi a promessa de Deus para Abraão. Portanto, Deus havia estava com Abraão em todo o tempo. Foi promessa de Deus para a vida de Abraão. E você? Quais são as suas escolhas? Você tem procurado colocar o seu olhar, a sua vida nas mãos de Deus e pedir que Ele dirija, que Ele veja por você o que é melhor, que a bênção dele te acompanhe? Nós precisamos esquecer dos nossos conceitos e olhar para o conceito do nosso Deus, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Um abraço, eu convido você a marcar o teu amigo. Um amigo seu que às vezes está muito ansioso, que de repente até é ambicioso e quer coisas melhores para si, mas Deus sabe o que é melhor para nós e Ele com certeza vai colocar o melhor diante dos meus olhos. Que a bênção do Senhor nos acompanhe. Curta essa mensagem, por favor, me siga nas redes sociais. Eu estou no YouTube, @mari.martins8434. Me siga. Deus te abençoe e abençoe sua família. Um abraço.